E aí galera, tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Somente Corinthians, eu sou o Fábio. Galera, vídeo de pré-jogo, né? Nesse sábado teremos Bahia e Corinthians lá na Fonte Nova, um palco que o Corinthians não consegue se dar bem nos últimos anos, né? Só Deus sabe o porquê. Mas tem Bahia e Corinthians nesse final de semana, né? O Corinthians que precisa ganhar, né? O mínimo empate, mas precisa ganhar esse jogo para se afastar aí da zona de rebaixamento. E 5 vitórias seguidas? Quem não quer, né? Quem não gostaria aí de umas 5 vitórias seguidas aí para animar mais o ambiente, né? Vamos falar dos relacionados para a partida, possíveis escalações e também retrospecto geral aí do confronto entre Bahia e Corinthians. Mas antes, por favor, deixem seu like, se inscrevam no canal, compartilhem o conteúdo, beleza? Então vamos lá. Vamos começar pelos relacionados do timão para a partida de amanhã. Bahia e Corinthians, né, em Salvador, na Fonte Nova. Vamos lá então. Goleiros, Carlos Miguel, Cássio e Matheus Donelli, sem novidades. Laterais, Fábio Santos, Fagner, Léo Maná e Matheus Bidu. O Rafael Ramos, se não me engano, sentiu um estiramento na coxa e tá fora. Zagueiros, Bruno Mendes, Caetano, Gil e Murilo, né, sem novidades. Meio-campistas, Biro, Cantígio, o Cantígio que não tava sendo relacionado para alguns jogos, parece que tá tendo pelo menos um crédito com o Luxemburgo aí, pelo menos ficando no banco. Fausto Vera, Juliano, Matheus Araújo, Matias Rojas, Maicon, Renato Augusto, Rony e o Juan Oliveira. E no ataque, Adson, Felipe Augusto, Romero, Wesley e Yuri Alberto. Lembrando que o Roger Guedes está suspenso, né? Ele só volta para a próxima rodada, então ele não joga contra o Bahia, infelizmente, né? É raro ver um jogo que o Roger Guedes não tá relacionado, né? Tipo, com os titulares, né? Porque os garotos estão jogando em a Sul-Americana, mas jogo com os titulares é raro não ver o Roger Guedes, né? Então ele tá suspenso. Culpa dele, né? Quem mandou o idiota resolver fazer cera no final do jogo lá? Quem mandou, né? Tomou cartão amarelo de besteira no jogo contra o Atlético. Vamos falar sobre as possíveis escalações aqui do Corinthians. Bom, sem o Roger Guedes, a gente só pode especular, né? E também, galera, o Gabriel Moscardo não vai jogar porque ele fez uma cirurgia de apendicite, então ele vai ficar fora pelo menos uma semana aí, mais ou menos. Então ele tá fora do jogo contra o Bahia e também tá fora do jogo contra o São Paulo, infelizmente, né? Então é Gabriel Moscardo, Rafael Ramos e o Roger Guedes são os desfalques para a partida contra o Bahia, né? Vamos falar das escalações aqui, possíveis escalações? Vamos lá. Supondo que o Luxemburgo vai entrar no esquema com apenas 2 zagueiros, o time pode ser Cássio, Fagner, Gil, Murilo e Fábio Santos, Fausto, Renato Augusto, Juan Oliveira, Adson, Matias Rojas e Yuri Alberto, né? No lugar do Adson, por exemplo, pode entrar o Wesley, né? Até porque o Adson é o meia-direita, né? Mas sei lá, o Luxemburgo pode querer utilizar ele na outra ponta. Então pode ser o Wesley, ou pode ser o Wesley aqui na ponta esquerda, né? Não sei. O Biro também pode entrar. No lugar do Moscardo, ele pode querer utilizar o Juliano ou o Maicon. Qualquer um menos Rony, por favor, Luxemburgo, não coloque o Rony. Ninguém aguenta a ruindade desse maluco. Então, só tô especulando, né? Se fosse eu, né, galera? Gil e Fábio Santos seriam reservas claros no meu time, né? Bruno Mendes seria titular de qualquer um, menos do nosso técnico, é impressionante. E Matheus Bidu, com certeza, no lugar do aposentado Fábio Santos. Mas especulando que pode ser essa escalação para amanhã, ou no esquema de 3 zagueiros, pode ser essa, né? Cássio, Bruno Mendes, Gil e Murilo, Fábio Santos, Fagner, Fausto, Juan Oliveira, Renato Augusto, Matias Rojas e Yuri Alberto. Ou pode ser o Maicon aqui no meio de campo, o Juliano, não sei. Tem que ver o que o Luxemburgo planeja para amanhã, né? Porque tem jogo que ele utiliza os 3 zagueiros, tem jogo que não. Então, não sei o que ele planeja para a partida contra o Bahia, né? Como o jogo é fora de casa, ele vem utilizando muito o esquema de 3 zagueiros fora. Pode ser essa a escalação, né? Com 3 zagueiros. Bom, vamos ver os confrontos, né? Vamos ver o retrospecto histórico do confronto entre Corinthians e Bahia. Vamos lá. Tô aqui de novo no meu timão, né? Porque o meu timão sempre dá esses retrospectos. Retrospectos é... Retrospectos! Ai, meu Deus do céu. Falhando o português é foda. O meu timão sempre dá esses retrospectos de maneira mais detalhada. Não é retrospectos, é retrospectos, né?
Aprende a falar, senhor Fábio. Bom, vamos falar dos retrospectos de Corinthians e Bahia. Ao todo foram 74 partidas disputadas, com 35 vitórias do Corinthians e 23 do Bahia, além de 16 empates. Então o Bahia é freguês histórico do Corinthians. São 12 vitórias a mais do Corinthians no retrospecto geral, né? Meu Deus, retrospecto é de fuder. Ao todo no confronto foram 190 gols, com 112 do Corinthians e 78 do Bahia. Vamos ver aqui, Corinthians e Bahia por estádios, né? O jogo de amanhã é na Fonte Nova. E nesse estádio, 12 vitórias do Corinthians, 16 do Bahia e 7 empates, né? Então, como vocês veem, na Fonte Nova, o Corinthians mais se lasca do que ganha, né? Principalmente nos últimos jogos, né? Tem um confronto aqui no Pacaembu também, que o Corinthians tem vantagem. Na Neoquímica Arena foram 7 jogos com 6 vitórias do Corinthians e apenas um empate. Se eu não estou enganado, esse empate foi no primeiro confronto entre eles em Itaquera, né? 1-1 em 2014. Gol do Gil, inclusive, se eu não estou enganado. Corinthians e Bahia por campeonatos, né? Se enfrentaram 55 vezes pelo Brasileirão, né? Que é o campeonato que vai ser o jogo de amanhã, né? Obviamente. São 26 vitórias do Corinthians e 15 do Bahia, né? O Corinthians com grande vantagem. Na Copa do Brasil eles se enfrentaram 2 vezes, com uma vitória do Corinthians e uma do Bahia. Foi em 2014, né? 2014 foi 3-0 pro Corinthians em Itaquera e 1-0 Bahia em Salvador, né? Os gols do Corinthians foram do... deixa eu lembrar. Do Romero. Primeiro gol do Romero pelo Corinthians, inclusive. Foram do Elias e o último do Renato Augusto de pênalti, se eu não tô enganado. Bom, maiores artilheiros do Corinthians contra o Bahia. E o maior é o Teleco. Ele marcou 5 gols em 2 jogos. Olha só. Teleco aí. Tem o Jô aqui também com 2 gols em 5 jogos. Teleco 5 gols em 2 jogos, hein? Que isso. O primeiro confronto entre Corinthians e Bahia aconteceu em 27 de setembro de 1936. A 87 anos, o Corinthians goleou por um simples 8-1. E foi justamente a maior goleada do confronto, né? 8-1 pro Corinthians. Foi um amistoso, gente do céu. A maior sequência invicta do Corinthians contra o Bahia, 8 jogos, foi de 2008 a 2014, né? 6 anos aí sem perder do Bahia, né? Começou na Série B e terminou na Copa do Brasil aí de 2014. Bom, vamos falar aí dos últimos jogos de Corinthians e Bahia, gente. Vamos nos atentar ao retrospecto aí da Arena Fonte Nova, né? Por que que o Corinthians sempre se lasca jogando nesse maldito estádio? Eu não sei o porquê. Olha só isso. No último confronto lá... deixa eu ver aqui. Foi em 2021, né? Foi um 0-0. Em 2020 o Corinthians perdeu por 2-1. Foi um jogo ridículo, né? Naquele jogo. Deixa eu ver o que mais aqui. Em 2019 perdeu por 3-2, né? Foi o primeiro jogo do Brasileirão, inclusive, daquele ano. Em 2018 perdeu por 1-0, só derrota, ó. 2017 2-0, o ano que foi campeão brasileiro. E a última vitória em Salvador, um 2-1 em 2014. A gente tá há 9 anos sem ganhar dos caras na Fonte Nova. Se não me engano, nesse jogo, os gols foram do Danilo e do Malcom, né? Foi num lançamento do Cássio. E o Malcom fez o gol do Corinthians, né? Teve um 2-0 em 2013 também, deixa eu ver aqui. Aqui, ó, um 2-0 em 2013. Se não me engano, 2 gols do Pato, né? 2 gols do Pato, o Corinthians jogou com a camisa azul nesse dia. Lembram, né, que o Corinthians tinha a camisa azul nessa época, né, pra homenagear a seleção brasileira, né, que o Corinthians um dia jogou representando a seleção brasileira, então. Tem até um vídeo no canal sobre isso, né, o dia que o Corinthians foi o Brasil. Então é isso, galera, esse é o retrospecto de Corinthians e Bahia, possíveis escalações e os relacionados. O que vocês acham que vai dar nessa partida? Bom, é um confronto direto, né? O Bahia também tá lá embaixo como o Corinthians. Vamos dar uma olhada na classificação do Campeonato Brasileiro. Vou até pesquisar aqui. Vamos dar uma pesquisadinha no Brasileirão aqui, a classificação, pra ver exatamente como estão Bahia e Corinthians aqui. Deixa aqui. O Bahia, como vocês veem aí, tá em 16º e a gente tá em 15º, né? São 2 pontos a mais pro Corinthians, né? O Corinthians tá 3 pontos a mais aí da zona de rebaixamento. Se o Corinthians vence, pode ultrapassar o Santos, né, que tem 16, o Santos na rodada pega o Botafogo em casa. O Botafogo é o líder, né, então a gente espera que o Botafogo amasse o Santos na Vila. A gente espera, se o Corinthians ganhar do Santos, se o Corinthians ganhar do Bahia e o Santos perder, o Corinthians passa o Santos, não passa o Cuiabá, porque o Cuiabá tem 4 pontos a mais que o Corinthians.
Porque o Cuiabá, diferente do Corinthians, consegue ganhar fora de casa, né? Na maioria das vezes. Não sei porquê, mas enfim. Então é isso, gente. Corinthians, se vencer, pode chegar ao 14º lugar, se distanciar mais do Z4. Lembrando que o Goiás, que é o 17º aqui, pega o Cruzeiro fora, né? Jogo no Independência. Tem o Curitiba aqui também, que pega o Fluminense em casa. O Curitiba, não acho que vai vencer o time do Diniz. Mas enfim, né? Bom ganhar amanhã, se distancia mais do Z4. Então assim, galera, eu acho que o Corinthians tem condições de vencer sim. Está 9 anos sem ganhar lá, que é um inferno, sim, mas tem que vencer, né? No mínimo empate. Não pode perder esse jogo de jeito nenhum, não pode, né? Como eu falei, no mínimo é um empate, mas tem que ganhar pra sair de lá de baixo. E uma 5ª vitória seguida não é nada mal, né? E eu não tô falando que o Corinthians tem que golear, etc. 1 a 0, gente, tá bom, mano. Tá bom. A gente é o time do 1 a 0 e sempre foi assim. Então, 1 a 0, ganhou, tá bom, 3 pontos, tá ótimo. Gol do Yuri Alberto de bunda, não importa, ganha o jogo, né? Então é isso aí, esse é o pré-jogo de Bahia e Corinthians. Tomara que o Corinthians faça um bom jogo, ganhe a partida, que o Yuri Alberto realmente mostre que a zica dele passou, faça o gol da vitória, já que o Roger Guedes não tá. Vamos lá, né, Yuri Alberto, faça um gol aí. Então é isso. Eu vou me despedindo por aqui, amanhã teremos o vídeo de análise do jogo, eu espero não estar irritado, né? Eu espero estar comemorando mais uma vitória. E é isso então, Bahia e Corinthians, que o Corinthians vença para se afastar do Z4, beleza? É isso aí então, tamo junto, valeu, deixem seu like e se inscrevam no canal por favor, tamo junto, e vai Corinthians, boa sorte pra gente amanhã.